paz do Senhor a todos. Amém? É um prazer muito grande poder estar aqui hoje com vocês. Vim a convite da missionária Fátima. Agradeço também o convite também da pastora Rose. Eu sou da Assembleia de Deus, Missão Resgate, ali em Heliópolis, Belfo Roxo. Vim acompanhado de meu filho, Juan Victor. O texto ao qual nós vamos fazer a menção da palavra se encontra no livro de Amós, capítulo 5, do 21 em diante. Livro de Amós, capítulo 5, do 21 em diante. Diz assim o texto: odeio e desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalaram bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda de vosso Moloque e as estátuas das vossas imagens, a estrela do vosso Deus que fizestes para vós. Podeis sentar. A mensagem hoje, a qual foi transmitida a mim, é uma mensagem sobre o verdadeiro altar. O verdadeiro altar da adoração, ele é baseado no entendimento de quem é o seu Senhor e o seu Deus. Nós vemos no livro de Amós a queixa de um povo que estava adorando, servindo, sacrificando, fazendo reuniões solenes e achando que o Senhor Deus estava se agradando da oferta. Mas nós vemos que eles perderam a identificação e a ideia do que seria altar da adoração. Eles entendiam que sacrificar poderia ser sacrificado qualquer coisa. Eles entendiam que adorar a Deus e adorar outros deuses seria permitido. E uma coisa que nós vemos em toda a palavra da Escritura Sagrada é que Deus não aceita que o homem o adore e o homem adora outros deuses. Deus nunca aceitou a oferta de alguém que não entende a pureza e o sacrifício do altar aonde ele sacrifica. Nós vemos quando Deus recebe e quando Deus escolhe colocar o nome dele sobre o templo de Israel,
através de Salomão, ele especifica que ele ouviria as orações daquele povo se ele houvesse fechado os céus, se houvesse falta de alimento ao povo, quando o povo se convertesse dos seus pecados e dos seus caminhos, ele atentaria às orações. Mas quando nós vemos a crítica no livro de Amós, nós vemos que o povo tinha o local aonde a promessa de resposta estava, mas eles não tinham mais a consciência de que para preparar o altar, eles tinham que viver em santidade, que para ofertar ao Senhor, eles tinham que viver em retidão e ter uma vida justa. Vemos pessoas orarem cotidianamente dizendo que, Senhor, troque as nossas vestes, purifica-nos dos nossos pecados. Mas a palavra de Deus diz no livro do Apocalipse que as vestes santas, as vestes brancas de linho fino dos santos, são os seus atos de justiça. Nunca houve santificação e purificação sem renúncia do velho modo de viver, da velha conduta, porque todas as coisas, quando encontramos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, têm que se fazer novas em nossas vidas. A purificação, ela vem não só de reconhecer o Senhor como Salvador, de receber o seu perdão para a remissão dos nossos pecados, mas também da atitude e dos nossos atos em obediência à sua vontade e obediência à sua palavra. Glória a Deus. Toda vez que Deus libera uma palavra de bênção ao seu povo, ele determina uma condicional. Nunca Deus libera uma bênção poderosa sobre a igreja de livramento, prosperidade, salvação, aceitação, sem lhe dizer, vá e não peques mais. Reconstrua-se a sua identidade, a sua essência, que era carnal, para uma essência que é espiritual. Largue os velhos costumes, rejeite os velhos deuses, se converta da condição a qual você está para viver um plano de salvação. Aleluias! Não entendendo que o altar tem limites e restrições, estes homens sacrificavam em vão. Nós vemos pessoas que hoje tentam sacrificar, negociam, barganham. Vemos igrejas que é expresso aos fiéis, sacrifiquem, você nem precisa ser crente, vai ter resposta de Deus sobre sua vida. Porque eles entendem que o sacrifício do ímpio tem efeito, mas sacrifício de ímpio não tem resposta de Deus nenhuma. Sacrifício de quem não respeita a aliança com Deus não tem efeito. A oferta do ímpio não tem o mesmo peso e o mesmo valor que a oferta do homem de Deus que se consagra, que se arrependeu dos seus pecados, que se converteu, que busca uma vida de santidade, de honestidade para com o seu Senhor. A oferta de um homem que é casado, pai de família, tem mais valor do que a oferta de um adúltero, de um fornicador, e sempre vai ter, porque nele tem respaldo para ofertar, nele há pureza para ofertar. As mãos dele não estão sujas de sangue, as mãos deles estão limpas, porque eles vivem para adorar e a servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Vemos logo no começo do Evangelho, no livro de Gênesis, Deus falar a Caim, dizendo: se fizeres bem, eu não aceitaria a sua oferta. Então, através do ato da oferta, por ter a sua oferta rejeitada e ver a oferta ser aceita por Abel, Caim se inspirou de ódio pelo seu irmão. Local do sacrifício, local da oferta, gerou o homicídio, o primeiro homicídio da história. Às vezes as pessoas não entendem que estar na posição onde essas mulheres estão, elas tiveram que se abster da sua vida para estar na presença de Deus, para viver o projeto de Deus. E eles não entendem que cada oferta que elas fazem, cada louvor que elas louvam, a glória de Deus se manifesta, e quando as outras pessoas louvam, elas não sentem nada. Elas não entendem é que elas fazem o mal e querem o resultado que as irmãs de oração têm, mas não vão ter. Só quem tem uma vida de compromisso com Deus, de oração, de devoção, só quem entendeu que Deus tem que ter a primazia, este é aceito pelo Senhor. Mas quem não entende que Deus é primazia, quem não entende, aleluia, que Deus requer renúncia para que a glória dele se manifeste, não vai ter resposta, vai viver criticando o ministério dos outros, vai viver denegrindo a imagem do próximo, porque o que ele tem não lhe satisfaz, porque quando ele adora, não vem a presença, quando ele prega, não vem a presença de Deus, na sua ministração só gera emoção, mas não transformação. Aleluias! Construir o altar é entender a santidade do Senhor. Nós vemos Saul rejeitado por Deus pela sua falta de obediência. E nós vemos hoje homens e mulheres de Deus que não querem obedecer a palavra, mas querem ter a experiência, querem estar no altar, querem louvar e querem pregar. Como que eles poderiam trazer a presença de Deus se não são obedientes à palavra do Senhor? Tocam na igreja, tocam no mundo, pregam na igreja e tem mais conversações em casa. Quando está no altar, palavra do alto. Quando está no mundo, palavra comum. Palavra lascívia, imoral, desleal. Aleluia. Como que pode uma pessoa que vive desta maneira purificar o altar para a presença de Deus se manifestar quando ele está no ambiente onde o nome de Deus é glorificado? Não tem como. Glórias a Deus. Samuel lhe diz, em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, eis que obedecer é melhor do que o sacrifício. Pare de sacrificar coisas que não têm valor para Deus. Pare de entregar aquilo que lhe sobeja, aquilo que sobra. Pessoas querem dar tempos limitados para Deus. Tem igrejas que a palavra agora é 10 minutos. Não, e as pessoas vão perder a concentração, não vai guardar a palavra se a palavra for longa. É porque não tem sede da palavra de Deus. Mas aquele que tem sede e fome de justiça, fome e sede da palavra, ele escuta a palavra ininterruptamente, porque o que ele quer é receber uma palavra que toque a alma, que sacie a sua sede da presença do eterno Senhor.
vemos que consagrar um altar a Deus nunca foi para qualquer um. Aleluias. Às vezes tem pessoas que querem consagrar um ambiente e chamá-lo de casa de oração, mas nunca tiveram tempo de joelho para falar com Deus. Não tem no seu dia tempo de ler a sua palavra, de meditar nela. Não tiveram tempo de obediência a alguém que estava no ministério há mais tempo que ele. Pessoas estão saindo de suas igrejas em rebelião contra os seus pastores, seus líderes, para fundar ministérios, achando que porque louvam, porque cantam, carregam algo, estão secos e vazios, vasos inúteis, que não serviram à casa onde foram ministrados, que não reconhecem a autoridade. Entenda, a tua oferta, ela tem que ter a primícia de você entender quem é a autoridade de Deus que está sobre a sua vida. Você tem que reconhecer que o Senhor, Ele é a autoridade, mas debaixo da sua autoridade, Ele separou homens e mulheres de Deus que foram ungidos para pregar, para ser pilares de salvação, pilares de justiça, pilares de amor. E é debaixo destas mãos, é andando com eles, que o ministério vai entrelaçando na sua vida. Não abra igreja, não abra ministério sem que você tenha sido, aleluia, direcionado por um homem ou por uma mulher de Deus, que tem uma vida com Deus, que quando ela ore, a presença chegue, que quando o teu pastor ministre a palavra, arda em seu coração, para que você tenha sucesso no seu ministério. Aleluias. Altar. Uma orientação do Velho Testamento sobre o altar era que quando edificares o altar, não faça muito alto, para que não se veja a sua nudez. Hoje vemos ministros que, pelo afã de serem vistos, serem percebidos, fazem tantas papagaiadas, vazios, necessitados mais da atenção do público e do povo do que da presença de Deus. Tantas palavras de efeito sem palavras da verdade da Bíblia. Tantas palavras motivacionais sem sentido algum e às vezes até contrária ao Evangelho. Prontos a saciarem o âmago da plateia, mais do que obedecer a Deus. Nós vemos homem separado por Deus para o ofício do sacerdócio, Arão. No momento que o povo pressionou ele, nos construa deuses. Construa um Deus para que nós possamos adorar. Aquele homem sem estrutura, naquele momento, ele aceitou construir um bezerro para que o povo profanasse o altar, para que o povo adorasse ao bezerro, como se o bezerro fosse o Deus que o libertou da escravidão do Egito. Hoje nós vemos pastores e líderes que a igreja manda neles, que o povo manda neles,
que os políticos entram e fazem o que querem. Porque eles estão mais preocupados em atender a necessidade do povo do que obedecer a Deus. Aleluias. Estar no lugar onde é santo, estar na posição de líder da igreja, tem que se entender que você não está para satisfazer a plateia. Você não está para satisfazer A e B. Você está ali para ser um referencial de justiça, referencial de santidade, referencial de honestidade. A tua missão não é alegrar o coração de quem dá a oferta. A tua obrigação não é estender as mãos para emocionar alguém. A tua obrigação é chegar no lugar santo, aonde Ele permitiu que você entrasse, para você escutar uma palavra de vida no local oculto, aonde o Senhor ministrará o seu coração, e aquilo que você dizer não vai mais ser pela necessidade da plateia, mas vai ser pela necessidade daquilo que o Senhor interviu como sua vontade para a sua igreja. A igreja que tem a presença de Deus, ela não está, aleluia, saciando a satisfação do homem comum, mas ele está em obediência à voz do Deus vivo. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Vemos no livro de Atos, Simão, o mágico, se aproximar de Filipe. Então ele via Filipe operar milagre, coxos andavam, curas eram realizadas. Filipe causa um alvoroço em Samaria, havia milagre, havia operação de dons, havia manifestação do Senhor e da glória dele. Então Simão se aproximou de Filipe, não pela própria conversão, mas porque ele entendia que estar junto dele lhe trazia status, lhe trazia reconhecimento. Então ele queria se aproximar do ministério, não para adorar a Deus e para servi-lo, mas ele se aproxima do ministério para ter a aparência de santidade. Nós vemos homens, principalmente nessa época, se aproximando da igreja, sentando do lado de líderes espirituais, para barganhar o povo, para barganhar o voto, para barganhar o status, para barganhar a curtida na sua rede social, mas não tem compromisso nenhum com a presença. Nunca se viu tanto escândalo de homens e mulheres de Deus, bebendo, fumando, tendo vida imoral, em casas de festas, porque eles estão no ambiente onde tem a presença, eles estão até do lado do líder que prega a verdade, mas eles não têm neles a conversão, eles não têm neles o amor de Cristo, eles não tiveram um arrependimento verdadeiro, são vazios, vasos que não prestam para nada. É o joio plantado por Satanás, aleluia, glórias a Deus. Estão para atrapalhar o trigo, para roubar a atenção do trigo no culto. Quando o culto está bom, eles tiram a atenção do povo que adora. Aleluias. Eles só querem louvar a Deus quando tem um cantor A, B, C, D na igreja. Quando tem um irmãozinho, ele não abre a boca para adorar, ele não levanta a mão, ele não glorifica, ele não exalta. O culto dele é tão aparente que ele só faz se mostrar. Nós conhecemos pessoas assim em nosso meio, como Simão.
A unção só pega nele quando ele está com o microfone na mão. Não dá um glória. Louva-se 10 hinos, não dá um glória a Deus. Não dobra o seu joelho, não derrama uma lágrima. Quando ele pega no microfone, meu Deus do céu, pula, salta, sapateia. Finge que está jogando bênção sobre a pessoa. Mas não tem uma vida com Deus. É fantasia. São Simão, o mágico. Simão, o mágico, foi tão imprudente que ele se aproxima de Pedro e João e diz: eu quero comprar o Espírito que está em vocês. Eu quero colocar a mão nas pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Eu pago isso. Eu pago para ter esse poder. A igreja não está à venda. O Espírito Santo de Deus não está à venda. A unção de Deus não está à venda. Os valores da família não são negociados. A obediência não é refutável. Que o teu dinheiro, que os teus bens sejam só para a sua própria condenação. Ei, homem e mulher de Deus, pseudos, cristãos, que tentam comprar pela oferta o diaconado, que tentam comprar pela oferta o ministério pastoral. Que o teu dinheiro, que os teus bens, seja para a sua condenação. Como pode o homem se aproximar do ambiente onde o nome de Deus é glorificado, onde o nome de Deus é exaltado, para barganhar lugar, autoridade, por dinheiro? Como pode alguém oferecer valores para se destacar dentro da igreja? Quem faz isso não entendeu que a unção não vem do homem, a unção vem do alto, e é do alto que vem. A presença de Deus só é ministrada na igreja quando há comunhão, quando há unidade, aleluia, no derramado do Espírito Santo de Deus sobre a igreja primitiva. Nós vemos que eles estavam em unidade, constantes em oração, até que veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, e todos eles começaram a falar em outras línguas e a profetizarem. Aleluias! Sabe o que está faltando hoje na igreja? É preparar o altar em unidade, para que a presença dele venha sobre a igreja. Aleluias! A igreja, aleluia, que vive em unidade vê milagre de Deus. A igreja que vive em unidade vê prosperidade de Deus. A igreja que vive em unidade vê cura divina, vê milagre, vê operações de maravilhas. Mas quando a igreja que deveria viver em unidade vive em fofoca, dissensão, disse-me-disse, calúnia, defamação, vive de forma imoral, ela não vê nada, não tem presença, não tem agir de Deus, não tem cura, não tem milagre, não tem operação de maravilhas. Aleluia! A mão de Deus, o milagre, a sua presença está atrelada à obediência da igreja.
O altar está posto. Não quer dizer que Deus aceita a oferta. Altar colocado, preparar um dia do culto específico, não quer dizer que Deus vai aceitar a oferta daquele altar. E isso é o que mais engana o povo, porque se cria eventos. Chamam cantores A, B, C, pregadores, itinerantes. Se paga o valor para o culto. Alguns cobram até ingresso. Cobram ingresso hoje. Virou tanto comércio que se cobra ingresso dentro da casa do Senhor. Só entra se tiver vestido com a camisa do dia do culto. Só entra se tiver um ingresso na mão. E acham que Deus vai se manifestar nisso. Eu conheço um Jesus que andava pelas ruas, que se assentava com publicanos e pecadores, que pregava o evangelho e vidas eram transformadas pelo caminho. Vejo na Bíblia Pedro e João, ao entrar no templo, verem um paralítico, tomá-lo pela mão, liberar o milagre e levar-o para dentro da igreja, sem cobrar nada. A salvação ainda é de graça. A cura ainda é de graça. O milagre que você está esperando na sua vida ainda é de graça. Você não tem que sacrificar e pagar nada por ele. O perdão da sua vida, daquilo que você talvez nem se perdoa, ainda é de graça. Se você confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador hoje, se arrepender dos seus caminhos, se converter a Ele, todos os teus pecados estão perdoados, agora, imediatamente, neste instante. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o Senhor. Saul, quando ele perseguia Davi, ele envia seus servos a Ramã. No livro de Samuel, capítulo 19. Quando aqueles servos chegaram perto de Ramã, eles começaram a profetizar. Então ele envia a segunda vez os seus servos, seus mensageiros. Quando eles chegam diante da presença de Samuel, eles continuam adorando e profetizando. Na terceira vez, acontece a mesma coisa. Então disse Saul: deixe que eu vou lá e vou resolver. Então Saul, quando ele vai se aproximando de Ramã, a presença de Deus tocou nele. E ele entrou naquele local, desfez as suas vestes, e Saul começa a profetizar. E diz o texto, aleluias, glória a Deus, e dirão, porque deixaram o Senhor seu Deus. Eles chegavam e reconheciam a presença que estava em Ramã. O intento deles era ruim. A missão que ele tinha no seu coração, bem junto com os seus servos, era fazer o quê? Matar Davi. Anular a promessa que Deus liberou ao menino. O intento dele era perverso.
Mesmo com este intento tão maligno, quando eles chegaram à presença de Deus que estava em Ramá, através da vida de Samuel, um verdadeiro adorador, eles se quebrantaram, sentiram a presença de Deus, profetizaram. Por que eu quero citar esse texto? Porque quando nós estamos na igreja, em sinceridade, estamos adorando o nosso Deus. Vêm homens e mulheres de Deus que não têm a presença. Estão como Saul. Deus diz: Samuel, até quando? Até quando terás piedade de Saul quando eu o rejeitei? Até quando você vai estender a misericórdia sobre a vida dele, mas eu não quero mais? Então vai Saul a Ramá, sente a presença de Deus o envolve. Diz a palavra de Deus que ele profetiza o dia inteiro, a noite inteira, deitado no chão, diante de Samuel. Lindo. Mas quando ele saiu da presença de Deus, a vida dele continuava a mesma. Nem a presença que ele sentiu de Deus naquele dia mudou a vida dele. Ele escolheu deliberadamente agir contra a vontade de Deus. Ele reconhecia a presença que estava na vida de Samuel. Ele profetizava, mas não tinha Deus. Nós vemos na carta aos Hebreus, está escrito sobre pessoas que conheceram o Evangelho, foram participantes de coisas espirituais, mas se desgarraram, voltaram atrás, perderam o compromisso. Então, o autor diz: Cristo morrerá na cruz novamente por eles? Será que Cristo vai ser levado a vitupério? Era uma indagação do escritor do livro aos Hebreus. Será que há ainda misericórdia para aqueles que conheceram e foram participantes dos dons espirituais? Não adianta você vir à igreja e falar em línguas, profetizar, ministrar sobre a vida de alguém, se você não se converter dos seus pecados, se você não ter mudança de vida, se você não ter uma vida de obediência a Deus e aos seus líderes. Não adianta você vir profetizar, falar em línguas e ser desobediente aos seus pais. Deus não vai honrar quem não honra a sua família. Deus não vai honrar quem não honra os seus pais. Deus não vai honrar um sacrifício no altar de quem não respeita o seu pastor. Deus não vai aceitar a oferta de quem não respeita a liderança da igreja. Glórias a Deus. Aleluia. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. A presença de Deus só é trazida ao homem quando o homem se quebranta em seu coração e entende que sem a misericórdia do Senhor estendida sobre a vida dele, ele não é nada. Paulo diz
na sua carta aos Coríntios, que as línguas passarão. Aleluias, glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor. Diz no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha riqueza, toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Glórias ao nome do Senhor. Falar em línguas não é nada demais. Profetizar não é nada demais. Quando Cristo direciona os seus discípulos para efetuarem curas, para pregar o Evangelho, eles voltam felizes. Eles chegam perto de Jesus e dizem: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós curamos enfermos. Então Jesus tira o sorriso deles com uma frase, diz: não se alegre, porque se sujeita o demônio a você. Não se alegre, porque eu opero cura através da sua vida. Não se alegre, porque você está no ministério. Não se alegre, porque você tem dons espirituais. Não se alegre, porque você tem a carteirinha de pastor. Não se alegre, porque você é missionária. Não se alegre, porque você está no ministério de louvor. Mas se alegre, porque você tem o seu nome escrito no livro da vida. A alegria da igreja, que entende o altar, a alegria dela não estar na ministração daquilo que é feito aqui, mas estar na comunhão que não pode ser quebrada, da aliança que o Senhor tem com ela. E isso é tão levado a sério, que quando Simão Cirineu recebeu a palavra de Pedro e João, ele disse: eu não vou orar para o perdão, mas eu sei que a sua oração tem efeito. Ora você por mim, Pedro. João, ora por mim. Eu caí nisso, eu tentei comprar o ministério, eu tentei comprar a unção. Eu tentei barganhar aquilo que é espiritual. Eu achei que eu podia dar aquilo que eu tinha para ter algo espiritual, e eu não posso. Você não pode. Ora por mim. Quando nós vemos Deus falar aos amigos de Jó: peça a Jó que ore por vocês, porque eu ouvirei a oração dele por vocês. Quando nós vemos Elimeleque, rei do Egito, Deus revelou que ele tomara a esposa de Abraão. Ele disse ao rei do Egito, o Senhor disse ao rei do Egito: peça a Abraão que ore por você, porque ele é profeta. A presença de Deus, a oração de Deus é ouvida aos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não está atrelado ao templo, não está atrelado ao culto, está atrelado à comunhão, está atrelado à aliança que o homem tem com Deus, que é inquebrável.
pastor Fraga, ele disse nos Gideões outro dia, que lembra, Jacó, de quando você não tinha nada. Lembra onde Deus te colocou. Porque às vezes chegamos a Deus e fazemos aliança com eles. Chegamos perante o altar e fazemos tantas promessas que às vezes nem cumprimos. Fazemos tantos votos a Deus no altar e não respeitamos o voto. Pessoas entram no altar e aceitam a Cristo. No domingo. Na terça-feira está no pagode. Aceitam ao Senhor hoje. Semana que vem está em adultério. Promessas vazias no altar não vai trazer salvação a ninguém. Palavras ditas no altar por homens que não têm compromisso com Deus não vai mudar a vida de ninguém. Escutamos tantos hoje em dia dizerem: vou profetizar agora para a igreja, sem ter uma palavra, sem ter sido direcionado uma palavra para a igreja específica, sem ter tido um minuto de adoração verdadeira para com o seu Deus, sem amar ao Senhor, sem amar a igreja, profetizam vazios. Pastor, aonde está isso na Bíblia? Lhe digo, quando Acabe e Josafá se reúnem para ir à batalha, eles reúnem profetas. Então houve-se uma reunião nos céus. Então um espírito de engano se aproxima do Senhor e diz: deixa que eu vá e seja palavra de engano na boca dos profetas. Então profetas que estavam diante do rei de Israel, Acabe, diante do rei de Judá e diante do rei de Israel, Josafá, estavam profetizando em nome do Senhor. Então Josafá pergunta: não há outro que profetize no nome do Senhor? Então o rei Acabe manda chamar Micaías. Então Micaías vai e profetiza a vontade do rei, e o rei olha para ele: Micaías, já falei para você não esconder de mim a verdade, profetiza a verdade. Então Micaías, quando profetiza, Acabe manda o prender, até que ele volte. Agora, uma multidão de profetas estava pregando uma palavra que não era divina, que não era inspirada, que não era a vontade de Deus. Mas Deus trazia alguém que saiu de um lugar que era esquecido, para pregar uma palavra viva e eficaz, porque sempre haverá um povo escolhido, eleito, santo, separado, justo, que não se corrompeu, que não se vendeu, que não barganhou o seu ministério, que não negociou a sua fé, que não mudou os valores da família, que obedece aos seus pais, que vive em obediência ao seu pastor, que ainda carregam, que ainda têm a presença do Deus vivo, que a palavra que eles ministram não são palavras de engano, mas são palavras de verdade. Aleluias! Há igrejas que não suportam a sã doutrina. Como diz a carta de 2 Timóteo,
capítulo 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É comum hoje ouvirmos dizer: vá para uma igreja que vai te agradar na situação que você está vivendo. Não, tem igreja que não permite sair aqui, mas ali tem uma igreja que permite sair aqui, ó. A igreja ali permite isso, a igreja lá permite aquilo. Você acha que porque o local tem o nome de igreja, que a presença de Deus está na vida de quem está ministrando? Não é assim. Nós vemos filhos do sacerdote tentarem expulsar demônios no livro de Atos. E eles irem lá e dizer: sai em nome de Jesus, em nome de Paulo. O demônio dá uma coça neles, um piau arrumado. Porque eles estavam tentando servir no ministério sem carregar a presença, sem ter o nome escrito no livro da vida. O mundo jaz no maligno, está morto. O mundo não pode influenciar a igreja. Os costumes e as modas do momento não podem mudar a nossa identidade, a nossa característica. Nós temos 100 anos de Assembleia de Deus, mais de 100 anos, de uma história aonde vimos a presença de Deus manifestada nos cultos, aonde vimos a cura, transformação de vidas. Nós somos do Rio de Janeiro, aonde nós vimos pessoas saírem do tráfico, largarem seus fuzis, suas armas, para pregar o evangelho de vida eterna e de salvação. Nós vemos pessoas que se dobraram ao Senhor e reconheceram que Ele é Senhor e Salvador. Nós não podemos receber influência do mundo na igreja. Quanto mais do mundo tivermos, menos da presença de Deus no ambiente do culto. Quanto mais falsos mestres tivermos em nosso altar, menos a presença de Deus se manifestará. Quanto mais escolhemos cantores do que irmãos cheios da presença, menos a presença de Deus vai se manifestar no louvor, menos o espírito de profecia do Deus vivo vai se manifestar, porque cantar bonito qualquer um pode fazer, mas trazer a presença no louvor só para verdadeiros adoradores. Aleluias! Profetizar CPF não muda a vida de ninguém. Revelar a chave não muda a vida de ninguém. O evangelho sadio, verdadeiro, prega a necessidade de arrependimento, prega a necessidade de construir um altar, sabendo o que é sagrado e o que é profano. Nunca a distinção do sagrado e profano foi tão relevante como nos nossos dias.
Pessoas na hora do culto com o celular na mão, escutando o jogo. Pessoas durante o culto, assistindo, vendo suas redes sociais. Pessoas durante o culto, aleluia, sem estarem no culto. Pessoas que estão ligadas em tantas coisas, mas perdem a presença e a palavra de Deus, porque não estão para adorar no altar, não entenderam que o altar é um lugar sagrado, santo, que tem que ser respeitado, que não pode haver mentira, que não pode haver engano. Vemos Ananias e Safira entrar perante o altar, perante um homem que estava cheio do Espírito Santo, falar mentira e ser morto de imediato. Falta à igreja moderna uma coisa chamada temor. A palavra de Deus diz que os espíritos malignos não só têm temor, mas tremor. Nós precisamos começar a entender que Deus, Ele é todo-poderoso, onisciente, onipresente, fiel, justo, perfeito, santo. Aleluias! Não dá para usar o nome dEle. Não dá para usar o ministério a qual Ele delegou para ganho próprio. Não dá para utilizar do nome dEle para cativar a emoção de alguém. Não dá para ministrar algo que Ele não vai fazer. Quer ver alguém que ministra pela presença de Deus? A palavra dele tem uma autoridade que supera o entendimento, que quando ele coloca a mão em alguém, a vida é transformada, que quando ele louva, o coração se quebranta e as almas se curvam ao Senhor, que a palavra que ele prega não é palavra para cativar o glória e aleluia, mas era para conscientizar que ainda precisamos da misericórdia, que ainda precisamos do perdão do nosso Senhor, que nós devemos adorá-lo, que nós devemos renunciar ao nosso eu, que nós devemos ter como perda as coisas naturais, as coisas da terra, para termos Ele como, aleluia, como prioridade em nossas vidas. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Como comichão nos ouvidos não suportariam ouvir a sã doutrina. Basta uma palavra contra o pecado que a pessoa diz: o pastor está falando de mim. O pastor sabe da minha vida, está jogando lá no púlpito. Imagina se a preocupação que o pastor tem que ter na hora que vai trazer a palavra for o pecado que alguém da igreja tiver, ele não prega nunca. Amado pastor, líder da igreja, pregue a palavra do Senhor. Não importa se na plateia tem adúltero, fornicador, língua solta, idólatra, imoral sexual. Pregue a verdadeira palavra. O altar não é teu. A palavra não é sua. Pregue o evangelho da maneira que você recebeu. Pare de coar. A igreja já passou do tempo da papinha, do mingau. Tem que começar a tomar postura de igreja. A igreja que não é ministrada com palavra viva, de conserto, é uma igreja fraca. Qualquer coisa chora, como um bebê. Se falar qualquer coisa, fica doído, não vai mais na igreja.
faz queixa com o irmão. O pastor falou isso de mim. Como que pode ter uma igreja, pessoas que estão vivendo no altar durante tanto tempo, não suportaram um alimento sólido, que é uma palavra verdadeira, justa, perfeita? Como comichões saem. Basta ouvir uma palavra que não quer, levanta, leva a família e vai embora da igreja. É confrontado 1/10. Não aguento mais, vou para outro lugar. É um menino, uma criança, infantil, moleque. Não é um homem maduro, inspirado, que estava debaixo da autoridade e entendia que a palavra de Deus não era para confronto, mas para conserto, para restauração. O pecado na igreja, quando Paulo fala a Timóteo, diz: exortar em amor. Mas não disse: Timóteo, deixa de exortar. Timóteo, deixa de pregar a verdadeira palavra, porque senão o povo vai embora. Não fala sobre isso, porque a gente pode ser processado. Não deixe ele viver do jeito que está aí dentro. Mas a palavra de Deus nos ensina o seguinte: que nós devemos saber a palavra para ser ordenado ao ministério. Nós temos que ter capacidade de combater na fé aqueles que combatem contra a verdadeira palavra de Deus. Há um tempo que a igreja precisa se levantar para confrontar as falsas doutrinas. A infantilidade de um povo que escolhe viver sem fruto. Não se reconhece uma árvore cheia de frutos em pé. Toda árvore que está cheia de frutos, os galhos dela pendem para baixo. Se você tiver fruto, você vai aprender a se curvar, a referenciar a autoridade de Deus, a autoridade que Deus delegou sobre a tua vida, a ouvir, porque Deus chama de filhos aquele que ouve a sua voz e aceita a sua correção. Se não aceita a correção, se não aceita a orientação, se não aceita a liderança, lhe direcionar a algo, você não é filho, você é um bastardo ainda, vivendo nas suas vontades, vivendo nos seus deleites, sem compromisso com o verdadeiro altar, sem compromisso com a verdadeira palavra, vivendo para satisfazer a sua emoção. Glórias a Deus. O altar é o lugar onde a presença vem. Precisamos buscar a presença de Deus de um jeito que o mundo não possa copiar. Porque nós vemos que o mundo tenta copiar. Egito, quando Moisés fazia um milagre, James e Jambres faziam parecido. Fazer parecido não é suficiente para a glória de Deus se manifestar. Pare de fingir, igreja do Senhor, que você tem aliança, que você tem compromisso com Deus, que você vive em santidade. Pare de fingir. Os truques não vai mudar nada. Mas se você obedecer a Deus, tiver compromisso com Ele, aliança com Ele, a glória dele, em cada louvor, em cada palavra ministrada, ela irá se manifestar para operar transformação de vidas, para operar
cura, para operar milagre, para restaurar casamentos, restaurar vidas, reconverter aqueles que estavam distantes, porque ainda há homens e mulheres de Deus, e aqui eu estou vendo alguns que carregam o nome do Senhor, que estão investindo no altar, que largaram seus afazeres para adorarem e para servirem ao Deus vivo. E Deus manifestará a mão dele sobre as suas vidas. E o teu ministério, ó igreja, vai ser reconhecido. Você será a luz que ilumina, que prega a verdadeira palavra. Em nome de Jesus, mantenha-se firme. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade.